Direto da redação. A cidade do Rio de Janeiro é um fervo sempre. O estado do Rio de Janeiro agora é um fervo maior. O estado do Rio de Janeiro vai ter uma eleição indireta para governador, porque o governador Cláudio Castro deve renunciar para disputar o Senado. Bom, em tese é isso, né? Ele tem processos judiciais que ele enfrenta no âmbito do TSE, mas não sei se vai ser julgado a tempo, como vai ser. Então a gente sai da seara jurídica para analisar o que vai ser fato. Renunciar, ele vai renunciar, porque ele vai disputar um mandato no Senado Federal. E até o dia 4 de abril, ele tem prazo para renunciar. Pode ser que ele renuncie antes. Mas se o Cláudio Castro renunciar, ele não tem um sucessor imediato, porque o vice-governador Tiago Pampulha, ele renunciou para assumir uma vaga no Tribunal de Contas e hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então há uma vacância. E nesses casos, o que a legislação determina? Que tem que haver uma eleição indireta, os deputados da Leste têm que eleger o governador que vai ficar interino, que vai ficar para o mandato tampão, que vai governar até dezembro. E o governador que ganhar pode até disputar a reeleição, né? Mas para isso tem que ter uma lei. A Leste já aprovou essa lei, regulamentando tudo direitinho, uma norma que ela cria as regras para a eleição indireta de governador no âmbito do legislativo. E essa norma ela foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e foi publicada no Diário Oficial do último dia 12. Mas nós vamos entender agora tudo certinho na reportagem da Tatiana Alves. O governo estadual sancionou as novas regras para a eleição indireta de governador e vice-governador em caso de dupla vacância. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. Ela regulamenta dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado e pode ser utilizada de forma inédita no Rio. A norma torna obrigatória a eleição indireta, conduzida pela ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no caso dos cargos de governador e vice ficarem vagos nos 2 últimos anos de mandato. A lei complementar é de autoria do deputado Luiz Paulo, do PSD. Essas emendas se tornaram necessárias diante da renúncia do ex-vice-governador Tiago Pampulha para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas e da perspectiva de o governador Cláudio Castro se afastar do cargo para tentar uma vaga no Senado. A votação deve ser aberta, nominal e exclusivamente presencial. Os candidatos, segundo a nova lei, precisam deixar eventuais funções no Poder Executivo apenas 24 horas depois de confirmada a dupla vacância. A eleição deve ser convocada pelo governador em exercício até 48 horas após os cargos ficarem vagos e acontecerá no 30º dia, em sessão pública extraordinária. As chapas serão formadas obrigatoriamente por um candidato a governador e outro a vice, e a inscrição deverá ocorrer em até 5 dias úteis após a publicação do edital. A Comissão de Constituição e Justiça terá prazo para decidir sobre a habilitação das candidaturas. A votação poderá ter até 2 turnos. Vence no primeiro a chapa que conseguir maioria absoluta. Se isso não acontecer, as 2 mais votadas seguem para o segundo turno, vencendo aquela que obtiver maioria simples. Em caso de empate, assume a chapa cujo postulante ao governo tiver mais idade. A lei também só permitirá a divulgação de propostas aos deputados e de material na internet, sem impulsionamento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O Fabrício, então foi definidas as regras aí para a eleição agora do governador. Então o que vai acontecer ali quando acontecer isso, quando o Cláudio Castro ele renunciar? O presidente do Tribunal de Justiça ele assume, em 48 horas ele convoca a eleição, é publicado no edital, então tem toda ali as normas. O trâmite, né? Todo mundo poderá registrar a chapa ela tem que ser registrada governador e vice,
E qualquer um que tiver no gozo de suas prerrogativas pode disputar, tá? Pode registrar uma chapa, ir lá, registrar e concorrer à eleição. Não precisa necessariamente ser deputado para disputar a eleição de governo do estado indiretamente, sabia? Não sabia não. Não precisa ser deputado. Você pode estar filiado a um partido lá, tudo bem, está com no gozo de suas prerrogativas eleitorais, você vai lá, se credencia e vai disputar a eleição para o governo do estado. Quem você acha que está na frente aí? Não, quem que você aposta? Tem que ter uma sugestão. Existe hoje uma articulação interna ali. As questões estão muito mais internas. O Cláudio Castro inicialmente queria eleger o Nicola Messioni, que é um chefe da Casa Civil. E me parece que a partir de uma reunião do Flávio Bolsonaro, da cúpula do PL com o Cláudio Castro, Valdemar Costa Neto, aquele encontro que aconteceu, ali definiu-se alguma coisa, porque o Cláudio queria manter o Nicola Messioni e dali de repente até fazer ele concorrer, né, uma reeleição, não sei como seria isso, se daria, mas inicialmente seria isso. Houve ali um movimento em que se definiu como candidato do PL ao governo do estado Douglas Ruas, que é um deputado estadual, é filho do capitão Nelson, que é prefeito de São Gonçalo, e foi secretário das cidades no governo Cláudio Castro, policial civil do estado do Rio de Janeiro, então ele teria o perfil que as pessoas identificam ali que seria adequado para disputar a eleição. Policial, secretário, deputado, evangélico, né? Tem isso também, ele é evangélico. Sim, isso conta também. Isso conta. São Gonçalo, que é a maior cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem a maior densidade ali eleitoral no estado do Rio de Janeiro. O pai dele é prefeito. E como vice foi definido na chapa do Douglas Ruas, o Rogério Lisboa, que foi prefeito de Nova Iguaçu, que é outro grande colégio eleitoral do estado, localizado na Baixada Fluminense. Dali então se formaria a chapa da direita do núcleo bolsonarista, do núcleo de Cláudio Castro, para disputar a eleição de 2026. Mais adiante, esse entendimento avançou no sentido de fazer o Douglas Ruas já governador com Rogério Lisboa, para que eles então disputassem o governo do estado estando já no cargo de governador. Que é possível. Que é possível, é. Então avançou-se para isso, fazia do Douglas Ruas logo o governador para que ele dispute a eleição no cargo de governador. Isso pode? Pode. Legalmente? Pode. Tá. Então esse hoje é o retrato. Então é um nome. E é um nome forte. Sim. Porque o governo do estado tem apelo, se essa eleição for com o Cláudio, o governo do estado, tal. O PL, o governo hoje tem maioria na LERJ. Então ali tem peso. Um outro dado é a candidatura do André Siciliano, que é do PT, que é atualmente ministro do Lula, parece que já teria se desincompatibilizado para concorrer. O André Siciliano foi deputado, foi presidente da LERJ, tem uma boa relação com os seus pares ali na LERJ, com os deputados que conviveram com ele, porque o André ele é muito flexível para dialogar com todas as correntes. E o André ele fez assim uma gestão dele que ele atendeu o pleito ali de todos os deputados. Tem uma boa relação na casa. É um nome também forte. E aí criaria uma outra situação. Ele criaria um bom palanque para o Lula no governo do Rio. E se você observar, o governo Lula tem tentado conquistar espaço no estado do Rio de Janeiro, porque é um estado importante na eleição para a presidência da República. O Lula passou a virada de ano no estado do Rio de Janeiro, no Forte Copacabana. O Lula já voltou ao Rio 300 vezes. Carnaval na Sapucaí, com o prefeito Eduardo Paes. O ministro da Saúde, que é o Alexandre Padilha, está toda semana no Rio. Eu sei que eu estou recebendo um convite toda semana aqui para estar em cerimônia com o Alexandre Padilha no Rio. Toda semana o Alexandre Padilha praticamente tem estado no Rio de Janeiro e tocado num ponto sensível para o estado, para o país, que é a questão da saúde. Ele já mandou para cá esses caminhões, que é agora tem especialista que está percorrendo as cidades, fez um convênio com unidades de saúde da rede privada que deve impostos ao governo para equacionar essas dívidas com atendimento na área de oncologia, para zerar filas de cirurgia, de pessoas que estão esperando cirurgia pelo SUS. Os lotes de vacinação para dengue também, se eu não me engano. Então tem assim havido um investimento já do governo federal no estado do Rio de Janeiro, e
a conquista do governo do estado do Rio de Janeiro seria deveras importante. Aí eu não sei como ficaria para a sucessão de 2026, se o Ceciliano disputaria a reeleição como governador ou apenas daria palanque ao Eduardo Paes, que até então é o candidato do governo Lula no estado do Rio de Janeiro. Então não sei se o PT tem tanta segurança com o Eduardo Paes, porque o que o Eduardo Paes vai fazer se o PSD optar por apoiar Tarcísio Freitas? Vai dar palanque a Lula e palanque a Tarcísio, vai fazer palanque duplo? Então é uma situação meio insegura, né? Para o PT. Então você tendo o Ceciliano governador no mandato tampão, você tem segurança de um palanque. Se falhar, se o Eduardo Paes pular, coxear alambrado, então tá bom, então a gente vai aqui. É um quebra-cabeça, né, Roberto? Então isso aqui está desenhado, mas o tema central aqui é o seguinte: já está definido então as regras para a eleição do governador para o mandato tampão na renúncia, durante o processo, a eventual renúncia do governador Cláudio Castro para disputar a eleição do Senado. Então, assim, se era a questão a falta de regras, elas já existem. O projeto, quem formulou esse projeto foi o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um profundo estudioso da legislação, diga-se de passagem, ele é uma fonte de consulta muito confiável nesses casos, e o projeto é de autoria dele. Então, em resumo, até o final de março nós teremos já um novo governador. No mais tardar final de março, início de abril. De abril. O processo do Cláudio Castro, em tese, ele vai ser julgado agora no dia 24, dia 24 e dia 25, se necessário for. Mas só que pode acontecer um outro pedido de vista, né? Aí vai prolongar mais ainda. Entendi. Vai prolongar mais ainda. Tudo que o Cláudio Castro precisa nesse momento é tempo, né? É ganhar tempo. Ele tá naquela mística, naquela história, naquele provérbio árabe do burro falante. Você conhece esse provérbio? Eu ouvi falar. Eu vou falar, mas vou contar de novo aqui rapidinho para você, pro pessoal falar. Teve um certo camarada que estava condenado à morte em um reino. E ele tinha, a cela dele dava de frente para um estábulo. Um estábulo, né? Então ficava um burro ali pastando um burro nas proximidades. E ele ficava sempre diante da grade, ele conversando com o burro. E o burro estava pertinho, o burro olhava, ficava olhando para cima e tal. E o carcereiro achou aquilo interessante, falou com ele: Por que você conversa com o burro, cara? Tu vai morrer? Você está enlouquecendo? Você está condenado à morte, vai enforcamento. E vai ficar conversando com o burro? Seria a hora de você chegar e ficar fazendo suas orações, pedindo perdão por tudo? Não. Eu consigo fazer o burro falar, eu ensino o burro a falar. Você ensina o burro a falar? Ensino. Só me dá um tempo que eu ensino, o burro fala. Eu deixo o burro falar, ele aprende a falar comigo. Aí o carcereiro, ao estar com o rei, foi conversar com o rei, falou isso com o rei, contou essa história. Tem um maluco lá que está condenado à morte e ele fica conversando com o burro e o burro olhando para cima, olhando para quando ele está falando, o burro fica prestando atenção no que ele está falando. Ele disse que ele faz o burro falar. O rei falou o seguinte: rapaz, se esse cara fizer um burro falar, esse reino vai ficar milionário, vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro. Você é o único reino na face da terra que tem um burro falante. Aí o rei chamou o cara para conversar, chamou o prisioneiro: olha, vou fazer um combinado com você. Você consegue fazer realmente o burro falar? Ele: consigo, eu ensino o burro a falar. O rei falou com ele: eu vou te dar, na verdade, 3 anos ou 2 anos para você fazer o burro falar. Então eu vou suspender a sua pena de morte. E se você nesse prazo fizer o burro falar, eu vou suspender a pena, eu vou comutar a sua pena. Você não vai ser enforcado. E aí voltou lá, o carcereiro foi conversar com ele, foi falar: rapaz, você ganhou tempo, você agora, se você não fizer o burro falar, você vai morrer lá na frente, o negócio não acabou não. Ele: rapaz, tudo que eu preciso nesse momento é tempo. Em 2, 3 anos, o burro pode morrer, o rei pode morrer, eu posso morrer, porque se o burro morrer, não vai cumprir o prazo, né? Então o rei pode morrer, então muita coisa pode acontecer. Então tudo que eu preciso nesse momento é tempo. Entendido. Ele ia ser morto, ele ia ser enforcado na semana seguinte. Então o Cláudio Castro, nesse momento, ele está nessa mística do burro. Tudo que ele precisa nesse momento é tempo. Então 1 mês, 2 meses, se chegar até junho, a presidência do TSE muda, porque sai a Carmen Lúcia, que está tentando apressar o julgamento, que é a presidente, ela tem essa prerrogativa. Aí entra o Nunes Marques, exatamente o ministro que pediu vistas agora nesse processo. Ou seja, tá tudo encaixando. Tudo encaixando, então tudo é tempo. Nesse momento, tempo é tudo.
na trajetória Nessa ali situação aí. do Cláudio Castro. Exatamente. Vamos aguardar os próximos capítulos. Muitas emoções vão acontecer por aí.